em delírio bolsonarista, vamos retomar o que aconteceu nesse domingo em Copacabana, porque nesta segunda-feira esse balanço está sendo feito. O Supremo olhou para o que aconteceu ali, as forças políticas olharam para Copacabana, o governo olhou para Copacabana, e o que a gente viu foi isso aqui, ó. Manchete do Estadão, hein? Não é do jornal do PT, é do Estadão. Ato de Bolsonaro reúne 18 mil pessoas, menos de 2% do público previsto, segundo um levantamento feito pela USP. O ex-presidente Jair Bolsonaro registrou baixa adesão frente à expectativa, que chegou a ser de 1 milhão de pessoas. Ele chegou a dizer, olha, a gente arrastava multidões pelo Brasil, foi aqui, num 7 de setembro, tinha mais gente do que agora, reconheceu o próprio Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro reconheceu, o pessoal da USP que faz a medição científica, disse 18 mil pessoas. Quem olhou as imagens de cima viu, é bastante gente, 20 mil pessoas. Mas o que chama a atenção? A Polícia Militar do Rio de Janeiro apareceu nas redes sociais para dar um número estapafúrdio. Olha o que disse a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A polícia acompanhou na manhã deste domingo uma manifestação na orla de Copacabana, o ato que reuniu mais de 400 mil pessoas. Onde que tem 400 mil pessoas aqui, minha gente? Olhem a imagem. Eu repito, não é que nós estamos dizendo que não tinha ninguém. 20 mil pessoas é bastante. A Polícia Militar certamente já acompanhou o jogo de futebol, eu já fui a muito jogo de futebol. 400 mil pessoas é 5 ou 6 vezes o estádio do Maracanã. Aqui tinha assim, ó, um estádio do Pacaembu em São Paulo, 25, 30 mil pessoas, se muito. E você pode fazer a conta. A Avenida Atlântica tem 20 metros de largura, tinha 2 quadras ocupadas assim, 2 quadras têm 400 metros. Isso aí dá 8 mil metros quadrados. Mesmo que você ponha 4 pessoas por metro quadrado, que é bem apertado, dá 4 vezes 8 mil, 32 mil pessoas. Estou fazendo um cálculo aqui de conta de padaria. A USP fez de maneira científica, 18 mil. Mas a Polícia Militar aparecer para dizer que tinha 400 mil pessoas faz parte do delírio bolsonarista, o mesmo delírio que leva a turma do Bolsonaro a dizer que ele elege até um poste no ano que vem. E o mais grave, o blog do Otávio Guedes, jornalista do Grupo Globo, apurou que o governador Cláudio Castro, que esteve na manifestação, teria ligado pessoalmente para o comando da PM, dizendo que a PM tinha que dar um número grandioso, um número que desse assim uma dimensão grandiosa de um ato que foi meia boca, para dizer o mínimo. Flopou, como se diz atualmente nas redes sociais. Então, o blog do Otávio Guedes ligou para o comandante da PM, Coronel Menezes, que estimou o público em 50 mil. E depois aparece 400 mil naquela postagem da PM. É um negócio, assim, grave. A Polícia Militar não pertence ao Cláudio Castro, nem ao bolsonarismo. Não deveria. Pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Não pode ser usada para esse tipo de coisa. Mas foi utilizada. Não deu certo, porque ficou essa contradição e as imagens aéreas mostraram. As próprias falas dos bolsonaristas mostraram que havia alguma coisa errada. Agora, Laura, voltamos para a nossa redação. A melhor justificativa quem deu para esse número que foi menor do que o esperado pelos bolsonaristas foi o próprio organizador do evento, o Malafaia. O que foi que ele falou, hein, Laura? Pois é, em entrevista o Malafaia disse que ele tentou convencer o Bolsonaro de que o Rio de Janeiro não é o melhor lugar para se fazer manifestações no domingo pela manhã. Ele disse o seguinte: carioca no domingo acorda mais tarde, se der praia piora e ainda tem jogo do Fla-Flu. Essa foi a justificativa que o Malafaia deu. Quer dizer que o Malafaia botou a culpa no carioca que acorda tarde? Que feio, hein, Malafaia? Não, que tinha jogo do Fla-Flu, tinha. Final do Campeonato Carioca que o Flamengo ganhou. Aliás, empatou o jogo, mas foi campeão. Mas o Fla-Flu era de tarde, a manifestação era pela manhã. Agora, carioca não gosta de acordar cedo? O pessoal acorda cedo, sim, já morei no Rio, até porque é muito quente, o pessoal acorda cedo para caminhar na praia. Aliás, em Copacabana o que mais tem é milico aposentado, principalmente esses que vão para a manifestação. Acordam cedo também, viu, Laura? Então o Malafaia tentou dar uma justificativa, mas ao falar sobre isso, ele deixou claro que a Polícia Militar
é que cometeu a maior vergonha aqui. O Cláudio Castro tentou usar a polícia para justificar a falta de público, né? A falta de público. Mas vamos deixar isso para lá, já está muito claro que o que aconteceu ali foi um fiasco. E vamos para os fatos mais políticos dessa manifestação e os desdobramentos. O Malafaia, o mesmo que disse que o Carioca acorda tarde, atacou diretamente o ministro Alexandre de Moraes, com o Bolsonaro ali do lado. O Bolsonaro que vai virar réu, está prestes a virar, denunciado, investigado. E o amigo dele, Malafaia, faz um ataque frontal ao Alexandre de Moraes. Vamos assistir. Fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! Vocês ouviram isso, hein? O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso. Só coloca, por favor, de novo ali o finalzinho da imagem, né? Ele está falando isso ao lado de um dos acusados pelo golpe, pelo golpismo, e que deve ser julgado na semana que vem. Pode virar réu no Supremo Tribunal Federal. O Malafaia, claro, está querendo ser processado. Está pedindo. Sabe aquele jogador que está pedindo para ser expulso? É o Malafaia. Foi tudo combinado. Mas é uma provocação. É uma provocação. Por isso que tem muita gente dizendo que o Bolsonaro já devia estar preso. A Duda Salabert, deputada do PDT em Minas Gerais, pediu que o Bolsonaro seja preso pelo que aconteceu na manifestação aí no Rio de Janeiro. Vamos ver se vai ter algum desdobramento ou se o Alexandre de Moraes vai falar Malafaia é café com leite. Vamos para o que interessa, que é julgar Jair Bolsonaro e os militares golpistas. É o que deve acontecer provavelmente. Durante o ato lá no Rio de Janeiro, Bolsonaro fez uma declaração que eu julgo importante. Afirmou que o Gilberto Kassab e o PSD, o partido do Kassab, vão dar os votos necessários para aprovar uma anistia no Congresso Nacional. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui a fala do Bolsonaro, não vamos rodar o Bolsonaro, mas eu vou ler aqui. Acho que a gente tem aqui a fala dele, entre aspas. Está aqui, ó. Deixo claro aqui, esse 50% de apoio ao projeto que pede anistia não é só do PL, do partido dele. Tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado com a sua bancada para aprovar a anistia em Brasília. Blefe. Blefou. Está vendendo o que não tem. Não tem os votos todos do PSD do Kassab, mas aproveitou que estava ali reunido com a multidão para dar uma animada nos bolsonaristas. Vamos para a redação, que a Laura Couto tem repercussão de hoje sobre essa fala que mexeu com o mundo político, né, Laura? Porque o Bolsonaro dizia com todas as letras, o Kassab vai me dar os votos para a anistia. O que a gente pode trazer de hoje, de apuração de hoje, em relação a esta fala de ontem do Bolsonaro, Laura? Pois é, o jornalista Thales Faria apoiou que, na verdade, o Kassab afirmou para o Bolsonaro que só metade da bancada do seu partido na Câmara vai votar pela anistia e que ele não tem como interferir nos votos dos deputados do PSD. Além disso, parlamentares do PSD afirmaram que existem sim divergências na bancada da legenda quanto a esse PL da anistia. O PSD chegou a se reunir na semana passada para tratar sobre o assunto, mas ressaltaram que não houve uma definição sobre fechar o apoio ao projeto de lei que prevê a anistia. O próprio deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, se pronunciou e disse que ele é contrário ao projeto. Ele ainda afirmou que ele não acredita que o Kassab ou o próprio líder do partido na Câmara, Antônio Brito, do PSD da Bahia também, tomarão decisões de impor à bancada uma posição favorável à anistia. É isso, Laura. O que nós temos, a informação mais correta é essa que o Thales Faria, bom repórter que trabalha no UOL, trouxe e você reproduziu aqui para a gente, né? O PSD se divide. Você tem um PSD mais do Sul, do Sudeste, que em parte pode dar os votos pela anistia. Você tem um PSD do Nordeste, de Minas, de outros estados, que não vai dar os votos pela anistia. Então o Bolsonaro vendeu um apoio que ele não tem. Uma outra apuração que saiu hoje, relacionada com esse teatro bolsonarista, esse delírio bolsonarista de Copacabana. A Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo, diz que o Bolsonaro conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas,
Está aqui, ó, a manchete está aqui no telão. Conversou com Tarcísio de Freitas e escalou o Tarcísio para pressionar o Partido Republicanos a votar também pela anistia. Presta atenção, né? O Tarcísio não é do PL, ele é do Republicanos, que é dirigido por uma turma ligada à Igreja Universal, que apoiou o Bolsonaro, mas hoje está próxima do Lula de novo. Então, metade do Republicanos, talvez até mais, não vai votar também pela anistia. O Bolsonaro diz que escalou o Tarcísio para arrancar esse apoio. Vale lembrar que o próprio presidente do partido, Marcos Pereira, né, não está comprando esta ideia. O deputado tem mostrado resistência e vinha até adiando um encontro com o Jair Bolsonaro. Então esse aqui é o balanço do delírio bolsonarista de ontem lá em Copacabana, um delírio que já atraiu mais gente e que dessa vez atraiu menos, talvez porque o povo de fato estivesse se guardando para o fla-flu da tarde ou não tenha tido paciência de acordar para ver o Bolsonaro falar besteira em Copacabana. Vamos virar a página aqui. O presidente